Olá, gente linda de Deus, gente linda que quer ser de Deus. Estamos aqui com mais um ensinamento e hoje eu vou focar em um único capítulo. O capítulo de Marcos. Marcos, capítulo 7. Momento onde alguns fariseus estão vendo alguns discípulos comerem com as mãos. E aí eles começam a questionar, a julgar, a criticar Jesus por estar juntos daqueles discípulos e eles comendo com a mão, porque exige lei, enquanto você tem que lavar as mãos para comer, tem rituais. E assim, o que Jesus ele vai pegar esse momento específico e ele vai ensinar, como sempre fez em toda a sua trilha. É forte impacto espiritual que Jesus vai dizer. Primeiro, a gente tem que entender uma coisa. O que Marcos 7 fala que a gente precisa aprender? Existe a lei de Deus e existe a lei dos homens. A gente se resume muito à lei dos homens. Não matar, não roubar. Então a gente se apega bastante às leis jurídicas. Isso é bom. Só que você não vai se aproximar de Deus com as leis jurídicas. Você vai se aproximar de Deus com as leis de Deus, com os ensinamentos de Deus, com os aprendizados de Jesus. Então, a gente tem que aprender as leis de Deus. E como é que a gente aprende? Lendo a palavra de Deus. Não basta a gente só resumir nos 10 mandamentos. Tem algo muito maior do que isso. Antigamente, se resumia muito a lei de Moisés. Efésios fala isso. Só que, quando Jesus chegou, ele veio mostrar que o pecado não está só no ato. O pecado não está só em matar realmente alguém. Eu posso matar através do ódio, falsidade, inveja. Eu posso matar através do meu coração. O meu rancor pode matar alguém espiritualmente. É o matar espiritualmente, é o morrer espiritualmente. Então, Jesus ele vem trazer um outro sentido de pecado. E é por isso que a gente tem que aprender que momento a gente está seguindo a lei de Deus. E o Marcos 7 é excepcional porque, primeiro, a gente tem que entender essa diferença. Lei de Deus é uma coisa, lei de homens são outras. Ele fala na questão de honrar pai e mãe. Porque, assim, muitas vezes a gente tem nossa desculpinha do nosso pai e da nossa mãe. Aí, por que tem que honrar pai e mãe? Se meu pai me pede fazer uma coisa errada, se minha mãe me pede fazer uma coisa que não agrada a Deus, eu tenho que honrar pai e mãe, então eu vou fazer. Inclusive, até uma coisa prazerosa, né? Teoricamente, meu pai e minha mãe me deixam beber, meu pai e minha mãe me deixam curtir adoidado, meu pai e minha mãe fazem isso, então eu vou fazer também. Jesus fala sobre isso. Que às vezes a gente pega a nossa desculpinha de honrar pai e mãe e vai seguindo os mesmos caminhos errôneos perante a Deus, nossos pais. E isso significa que não agrada a Deus. Jesus fala o quê? Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando o ar por ensinamentos que passam de pais para filhos. É exatamente isso. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Seguir pai e mãe, seguindo o mandamento de honrar pai e mãe, pegando como justificativa para o pecado, para os prazeres e desejos dos corações que são impuros. Aí é nesse momento que Jesus vai explicar que o pecado, ele não está só no ar. As nossas impurezas, que os fariseus tanto falavam com as mãos lavadas, as impurezas não estão só no ato de agir, estão no ato de pensar, estão no ato de falar, estão no ato de sentir. O nosso coração, olha que maravilhoso, como a palavra de Deus ele ensina a gente. O nosso coração, ele fala o que a gente tem cheio, certo? Certo. E se a gente está cheio de Deus, a gente fala de Deus. Se a gente está cheio de problema, a gente fala de problema. Então, o seu coração está cheio de quê, meu amigo? Sabe quando a gente está andando com um colega, um irmão, e aí ele começa a falar problema. Por que ele está falando tanto problema? Porque o coração dele está cheio de rancor, está cheio de dor, está cheio de problema, meu povo. Se eu estou falando muito de Deus, significa que meu coração está cheio de Deus. E aí, qual a solução? A solução é encher o nosso coração dos ensinamentos de Deus. É encher o nosso coração de amor, de frutos do Espírito Santo. Porque quando a gente enche o nosso coração, a nossa boca, a nossa ação vai ser por a Deus, vai ser agradando a Deus. Então a gente não basta só a gente seguir a lei dos homens. Temos que seguir a lei de Deus. Para a gente poder seguir a Deus, a gente tem que o quê? Que encher o nosso coração de Deus. Lá no meio, Jesus fala, o que sai da pessoa é o que faz ficar impura. Porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, as mentiras, as maldades. Isso primeiro, gente, todo pode perceber. Negócio quando a gente vai fazer coisa errada, a gente pensa antes. A gente pensa. E até quando a gente vai agir por impulso,
Por que a gente age por impulso? Eu agi por impulso, eu gritei com a pessoa, sabe? Eu agi por impulso, eu fiquei nervosa. Se a gente não segue as leis de Deus, se a gente não busca Deus, não busca Jesus Cristo nas nossas vidas, a gente não vai ter o Espírito Santo. Se a gente não tem Espírito Santo, a gente não tem os frutos do Espírito Santo. Então, nosso coração não vai estar bom para o mundo. Marcos capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 20. Esse ensinamento que eu venho falar para vocês não é só pensar na ação, não é só proibir, abolir a ação, é só o não fazer, é o não pensar, é o não sentir, é se encher de Espírito Santo, é se encher de Deus e a gente poder sentir, pensar, amar a Deus com todas as suas formas de amor, com todos o corpo, toda a tua mente. Por isso que é essencial ter o relacionamento com Deus, se relacionar de manhã, de tarde, de noite, segunda a segunda, se relacionar para encher o nosso coração de Espírito Santo e a gente não pecar e a gente não se tornar impuro. Espero que tenha gostado da palavra. Deus te abençoe muito, felicidades e que os frutos do Espírito Santo encham seu coração. Amém?